Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena introdução aos exercícios físicos. Então, a gente vai ver algumas definições e alguns tipos de exercícios físicos, os principais tipos de exercícios físicos que existem de acordo com a intensidade e a utilização dos substratos energéticos. E essas definições vão ser importantes para a gente utilizar algumas vezes no decorrer das nossas aulas durante o ano. Então, inicialmente, a gente vai ver algumas definições. Primeira delas, atividade física. A gente costuma muito falar em atividade física, mas o que é atividade física? Na realidade, pessoal, atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto de energia. Então, qualquer tipo de atividade que a gente realize que resulte em gasto de energia e que traga algumas alterações fisiológicas no nosso corpo, isso é considerado uma atividade física. Basicamente, são atividades do dia a dia, atividades do nosso cotidiano. Então, vocês estão vendo aqui, na figurinha que eu coloquei como exemplo, subir uma escada. Então, quando a gente faz qualquer tipo de movimento com o nosso corpo, qualquer tipo de movimento que mexa com a nossa musculatura, isso é um tipo de atividade física. Então, por exemplo, subir escada, andar, correr, realizar atividades domésticas, qualquer tipo de movimento que a gente realize com o corpo, é, na verdade, é um tipo de atividade física, tá bom? Por sua vez, nós temos também o exercício físico. O exercício físico ele é diferente da atividade física. O exercício físico é toda a atividade física que ela é planejada, estruturada e repetitiva, que tem algum objetivo, tem como objetivo a melhoria de algum componente do nosso corpo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui nessa figurinha a prática da musculação, né? Então, a musculação, assim como praticar artes marciais, natação, tudo, qualquer tipo de atividade que seja planejada, estruturada e repetitiva e que tenha um objetivo de melhorar alguma coisa, é considerado um exercício físico, tá bom? Então, no caso da musculação, você tenta, por exemplo, eu quero aumentar a massa muscular, eu quero ganhar hipertrofia. Então, você tem que planejar o tipo de treino que você vai fazer, né? Você tem que estruturar qual é o treino que você vai fazer, tantas séries desse exercício, tantas séries do outro, e, além de tudo, essa atividade tem que ser repetitiva, né? Então, você tem que fazer musculação 5 vezes, 6 vezes por semana, né? Durante tanto tempo para tentar conseguir os seus objetivos. Então, quando você faz uma atividade física planejada, já estruturada, repetitiva, que ela tem como objetivo isso ou aquilo, isso já não é mais atividade física, é um exercício físico. Então, é importante definir essas diferenças entre essas duas terminologias, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre alguns tipos de exercícios físicos, né, que existem, os principais, e em relação aos tipos, eu estou falando basicamente em relação à intensidade e à produção de energia. Então, o primeiro deles é o exercício físico aeróbio, né? Geralmente é um exercício de baixa ou até média intensidade e longa duração. Então, como a intensidade desse exercício ela é baixa, até média, né? É uma intensidade menor, você consegue realizar ele por mais tempo. Então, o exercício aeróbio, primeira característica dele, exercício de média e baixa intensidade que você consegue realizar por um longo tempo, né? Tem uma longa duração. Outra característica importante, nos exercícios físicos aeróbios, a gente utiliza o oxigênio, que é durante a nossa respiração, para a geração de energia nos músculos. Então, o oxigênio chega até as células musculares através do sangue. Então, quando esse oxigênio chega lá, o oxigênio junto com a glicose vão ser quebrados para gerar energia e, consequentemente, a gente continuar realizando o exercício físico, tá bom? Após a quebra da glicose,
Se você continuar fazendo o exercício aeróbio por muito tempo, após a glicose, a gordura será utilizada como combustível para gerar energia. Por isso que o exercício aeróbio é recomendado para quem quer emagrecer, por exemplo. Né? É um exercício de baixa intensidade que você realiza por muito tempo. Passou um determinado tempo, 10, 15 minutos praticando a atividade, o músculo, a célula muscular já não utiliza mais a glicose, e sim a gordura para a produção de energia. Alguns exemplos de atividade de exercício físico aeróbio: caminhada, uma corrida leve, que a gente conhece popularmente como trote, dança e diversas outras atividades. Pessoal, esse é o gráfico que mostra um exemplo de um exercício físico aeróbio. Como vocês estão vendo aí, ó, a relação entre intensidade e tempo. Como a intensidade do exercício físico aeróbio geralmente ela é baixa, você consegue realizar esse exercício por um longo período de tempo. Então, por uma duração muito maior. Então, agora nós vamos ver um exemplo de atividade física aeróbia, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, uma corrida leve, que a gente também conhece popularmente como trote, é um exemplo clássico de uma atividade física aeróbia. É uma atividade de baixa intensidade que você consegue fazer por longa duração. Então, uma corrida leve como essa, você consegue fazer por 10, 20, 30, 40, 50 minutos, dependendo do preparo físico e do nível de cada pessoa. Por sua vez, nós temos também o exercício físico anaeróbio, né? O exercício físico anaeróbio, pessoal, ele é justamente o contrário do exercício físico aeróbio. Enquanto o exercício físico aeróbio é de baixa intensidade, o anaeróbio é de alta intensidade. Enquanto o exercício físico aeróbio ele é de longa duração, o exercício físico aeróbio ele é de curta duração. Como a intensidade do exercício físico anaeróbio é alta, quando você tem um exercício com alta intensidade, você não consegue segurar esse exercício, realizar esse exercício por muito tempo. Então, ele é de curta duração. Outra característica desse tipo de exercício é que não utiliza o oxigênio no processo de geração de energia. Então, durante esses exercícios, normalmente a gente não respira durante a execução dos exercícios físicos anaeróbios. Então, por isso, não precisa de oxigênio para gerar energia. Os músculos utilizam ATP-CP, que é uma sigla, né, que significa adenosina trifosfato mais creatina fosfato. Isso dura, em média, muito poucos segundos. Após esse composto é utilizado o ATP, que é a adenosina trifosfato, e em seguida são utilizados carboidratos para a geração de energia. Então, são exercícios de alta intensidade e curta duração. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó, os mais clássicos: corridas de alta intensidade, como os 100 metros rasos do atletismo, 25 metros, 50 metros na natação, também são exemplos de exercícios físicos anaeróbios, musculação, exercícios de velocidade e de potência de uma forma geral. Esse aqui é o gráfico que faz relação entre intensidade e tempo. Então, vocês podem ver aí que a execução do exercício é diferente. Como a intensidade ela é muito grande, ela é lá em cima, você consegue realizar o exercício por um tempo muito menor. Então, esse tipo de exercício é o contrário do exercício físico aeróbio. Então, a gente vai ver agora um exemplo de exercício físico anaeróbio, mais clássico que existe. Uma corrida de 100 metros, por exemplo. Então, como vocês viram aí, esse é um exemplo clássico de exercício físico anaeróbio, de altíssima intensidade,
e de curta duração. Então, isso é uma prova de 100 metros rasos no atletismo. Foi quando o Usain Bolt quebrou o recorde mundial dos 100 metros, correndo os 100 metros em 9,58 segundos. E esse é um exemplo clássico de exercício físico anaeróbio. Altíssima intensidade, curta duração. E durante a execução do exercício, o atleta também não respira, né? Não precisa respirar, porque não precisa de oxigênio para gerar energia, e a respiração também faria o atleta perder tempo. Então, esse é um exemplo clássico de exercício físico anaeróbio. Então, finalizamos essa aula de hoje com alguns conceitos sobre o, os exercícios físicos. Espero que vocês tenham gostado.